por que nós brigamos? Gente, qual o papel da criança interior nos conflitos do seu relacionamento? Você já se perguntou o que acontece que vocês acabam se discordando, gerando conflitos, brigas? Onde que a criança interior está no meio dessa história? Vamos lá. As principais brigas que eu acompanho, que eu vejo acontecer, elas são brigas que acontecem com coisas ali da superfície. É a louça que não foi lavada, é a toalha que ficou jogada no meio do caminho, é a mensagem que a pessoa não respondeu. Claro que esses são os temas que aparecem na discussão. Mas, na real, a gente está falando de coisas muito profundas. Coisas que pegam na ferida de cada um. Engraçado que a pessoa que deveria ser o teu suporte, o teu abrigo, o teu aconchego, de repente se torna a pessoa que mais te fere. Isso é comum para você? Pois bem, o que está acontecendo aqui? Vocês já viram no vídeo anterior que a gente tem uma tendência a se relacionar com pessoas que são mais familiares. E, naturalmente, a gente tem marcas na nossa vida e alguns gatilhos são ativados nessa relação por questões que ficaram mal resolvidas na nossa infância. E aí a nossa criança vem com tudo na relação, protestando, brigando, muitas vezes uma retaliação, uma forma defensiva. Em alguns casos, vai para essa forma mais agressiva, mais explosiva. Mas tem casos que não menos pior, que na mesma proporção, os casos onde a pessoa se fecha, engole o choro, já ouviu falar disso? O famoso engole o choro, não fala nada, evita conflitos, só que aquilo gera uma explosão lá dentro. Né? A gente fala que quem não explode, implode. E eu não estou aqui para levantar a bandeira que é melhor explodir, é pior, não. Mas todo extremo, ele é beira de precipício. Então, frente a essas situações que pegam na dor, que geram desconforto, que geram um incômodo, uma invalidação, que te atravessa, seja por um lado de explosão, de reatividade, seja por um lado de se fechar, de guardar para si, de se amargurar com tudo isso, esses dois lados não são caminhos de saúde. Eles são caminhos que geram marcas, reforçam traumas, dores. Você está sempre ali repetindo padrões. O que acontece que faz você, de repente, explodir? É essa criança. A criança, quando ela assume o controle da tua vida, você passa a ter reações inesperadas. Um sinal para você perceber quando isso acontecer com você ou com teu pai, observe, não parece às vezes um comportamento muito infantil? Então, quem nunca, né, numa briga falou, você é muito criança, que infantilidade, que absurdo. Por quê? Porque, de fato, é aquela criança que ficou mal resolvida, que está de volta na cena para tentar resolver esses conflitos. A gente precisa perceber por nós, para poder gerar um movimento de mais saúde, mais paz, mais equilíbrio nas nossas relações. Eu vou trazer 3 exemplos de situações do cotidiano que eu quero que você possa ir identificando em que situações a tua criança está mais precisando de você, buscando por você. Porque a resposta não está no outro, a resposta está aqui. Você é o adulto saudável que a tua criança quer ter por perto para cuidar, para amparar. Então, vamos lá. Reagir, né? Reagir ali continuamente. Você está sempre reativo, você está sempre armado. Quantos casais eu vejo que chegam uma fase do relacionamento que parece que está numa guerra, sabe? Parece que é um campo de batalha, não é mais um lar. Porque tá o tempo todo armado, tá o tempo todo com uma resposta na ponta da língua. O tempo todo tem uma lembrança de um ressentimento, de uma ferida, de uma dor que o outro provocou. E você tá ali, ó, bala na agulha, sabe? Toma lá da cá, tomou, levou. E isso vai só aumentando um abismo entre vocês, um abismo emocional. E a criança ferida na história fica como, né? Quem tem filhos tem uma boa representação da criança aí. Mas vai criando um abismo, um vazio, ao invés de trazer esse lugar de acolhimento, um lugar seguro. Ninguém se relaciona para ter briga. A gente se relaciona porque a gente quer ter segurança, porque a gente quer ter amor, porque a gente quer enxergar no outro reflexos, né,
de coisas boas em nós. E aí parece que a gente encontra só reflexos das nossas sombras. Isso é muito comum, porque se torna um lugar onde a gente fica muito vulnerável, onde a gente confia, a gente se entrega, mas por conta das nossas dores, das nossas histórias, isso parece que vai se tornando um ambiente muito frágil. Ser vulnerável é uma chave que eu sempre comento nas minhas ministrações e palestras, que a vulnerabilidade ela é a chave para a conexão. Mas quando a gente precisa usar armaduras, a gente está se distanciando, porque o outro chega e não encontra mais a nossa sensibilidade, a nossa essência, a verdade de quem somos. Encontra uma armadura. E a armadura é roupa de guerra. Então, quando você chega numa guerra, você tem que se preparar para lutar. Então, a gente precisa se despir de todas essas defesas. A gente precisa encontrar um caminho de uma comunicação que seja segura, que traga esse espaço de abertura para poder resolver as situações que estão mal resolvidas. Não existe relação perfeita. Não existe um relacionamento que nunca vai existir um desentendimento. Mas a forma como nós reagimos a isso vai dizer muito sobre o quanto que essa relação vai sendo duradoura ao longo do tempo. E daqui a pouquinho, fica que daqui a pouco no final do vídeo eu vou trazer algumas sugestões de como você pode construir essa comunicação no teu relacionamento de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais assertiva. O segundo ponto que eu quero que você fique atento é evitar o confronto. Então, lembra que eu disse dos extremos? Aqui, nós estamos falando do seguinte. Imagina que o teu marido estava trabalhando e você mandou mensagem no WhatsApp dele. E ele não te respondeu. E ele não te avisou que ele chegaria mais tarde. E ele não falou nada. Não deu sinal de vida. Não deu nada. E aí você liga, de repente, fora de área, pensa... A mulher que tá aqui já bate, meu Deus. A amiga já fala, ixi, já sei de tudo. Não é bem assim. Calma, claro que cada um conhece, né? Cada um conhece as peças que tem por aí. Mas eu quero dizer que dentro da sua criança ferida, corre um grande risco dessa criança vir à tona com seus ressentimentos e amarguras. E não dá um espaço para entender a situação, para conversar. E aí, quando, né? O bonitão chega em casa, você já está com 7 pedras na mão. Ou esse outro extremo, que é um ponto que eu quero que você preste atenção. Ou você simplesmente se fecha. O que foi? Nada. O que está acontecendo? Não. Você não sabe? Não tem nada. Eu tenho motivos para estar mal? Comum isso, né? Quem nunca? Mas o ressentimento está aqui. A dor está aqui. Né? A palavra não dita, ela fica aqui como um veneno, amargurando o teu coração. E você já começa aqui, olha... Aquela capacidade criativa da criança de potência, ela se torna, na verdade, uma criatividade que só começa a trazer influências tóxicas na sua mente, de tudo de pior que pode estar acontecendo. Eu não estou aqui para justificar o que pode ter acontecido ou não, mas nem tudo que parece é. E a gente precisa abrir para uma conversa saudável. Mas prestem atenção disso, porque quem fica com a amargura é você. Né? É dentro de você que fica a dor, o ressentimento. E isso gera, gente... um veneno emocional, um veneno para a tua criança. Então, a gente pode, porque como adultos responsáveis, é nossa responsabilidade resolver essa situação. Seja para qual for o caminho que você vai resolver, é sua responsabilidade resolver. Não com a reatividade do primeiro exemplo e nem com essa frieza que vem, que congela até a alma, tá? E o terceiro exemplo que eu quero trazer para vocês é sobre buscar a validação no outro. Então, a gente falou um pouquinho disso anteriormente e eu quero que você preste muita atenção aqui. Tem muitas pessoas que, ao longo da sua infância, do seu desenvolvimento, não tinham um lugar de validação, de reconhecimento, um lugar onde você tinha um incentivo por tudo aquilo. Muitas vezes o que você ouviu não fez mais que obrigação, isso não está bom o suficiente, ainda falta. E a criança, para garantir o seu espaço, ela vai correndo atrás, ela vai criando estratégias. Então, ela está sempre em busca dessa aprovação, porque isso acaba virando um parâmetro para ela, que preserva ela do medo de ser rejeitada e abandonada. Então, imagina que você vai lá e fala, não, hoje é o dia D. Então, hoje eu vou preparar aquele jantar, eu vou preparar aquela mesa, ou aquele dia que você foi, se arrumou o cabelo, fez alguma coisa. E aí, o bonitão chega, às vezes correndo com o trabalho, preocupado com um monte de coisa, simplesmente não repara, não fala nada, passa, vai. Entra, já vai pro quarto, já vai pegar alguma coisa. E aquilo traz aí dentro um buraco.
né? Um buraco emocional. Porque você está esperando a validação do outro. Claro que é muito importante quando o outro nos valida, reconhece. Isso é gostoso na relação. O problema é quando você só consegue perceber o seu valor a partir daquilo que o outro traz. Se o outro não te valida, não te reconhece, você não consegue se encontrar, se valorizar, porque a tua busca de aprovação está no outro, é externa. E é importante a gente desenvolver uma autoestima saudável, como eu disse para vocês em outros vídeos, porque isso vai garantir uma relação de equilíbrio, uma relação de troca, de parceria e não de dependências. Agora eu quero trazer para você 3 coisas que você pode fazer, que você pode incluir na tua relação, para cuidar da sua criança interior, para se acolher e, sobretudo, ter uma jornada mais saudável, de mais leveza nos teus relacionamentos. Primeira coisa, cuide da tua comunicação. Então, busque se comunicar abertamente, se alguma coisa te atravessou, se alguma coisa ficou mal entendida. Converse sobre isso. E nunca faça isso pela via da acusação. Quando a gente acusa o outro, você não fez, você não disse, você não veio, a pessoa, por sua própria defesa, ela vai se fechar. E ela vai entrar como? Em posição de ataque. Então, traga aquilo que você sente, né? Quando a gente está numa relação, a gente entrega a chave do nosso coração para o outro. E isso vem num movimento de empatia, uma construção. Mas quando você diz aquilo que você está sentindo, aquilo que você percebeu, você abre um espaço de uma comunicação mais segura e assertiva, sem tantos ataques, sem tantas armadilhas. Então diga, olha, quando acontece isso, eu me sinto dessa forma, eu me senti insegura, eu fiquei muito preocupada quando você não chegou e não mandou mensagem, porque eu não quero que nada de ruim aconteça com você. Carol, você acha que eu tenho essa paz assim para resolver? Eu sei que as primeiras vezes podem ser difíceis, principalmente se você tem marcas na tua história de conversas muito agressivas, de muito ataque. Mas nunca é tarde para você começar a desenvolver suas habilidades de comunicação. Senão você fica sempre na culpa, sempre na acusação e nunca olha para os caminhos que você tem. Então, estar aqui e olhar para a tua criança interior é um convite a abrir novas possibilidades de experimentação. Quer dizer que na primeira você vai acertar? Talvez não. Mas quer dizer que toda conversa ela pode ser uma tentativa de um novo caminho, de uma nova história. Então, converse abertamente. O segundo ponto é escuta ativa. Como psicóloga, a gente trabalha a escuta ativa desde a faculdade, porque ela é fundamental. Todas as vezes que você tira suas próprias conclusões, você está fazendo um julgamento. Você não está se conectando com o outro, você não está ouvindo o outro. E isso gera ressentimento dos dois lados. Então, a pessoa está falando, evite interrupções, evite ser dona da verdade, evite ficar ali, sabe, tentando criar um cenário a partir do que aconteceu lá atrás, a partir de outras referências, porque isso só vai te machucar, né? Essa conversa não vai chegar a lugar nenhum se não tiver uma escuta ativa. Ah, então, olha, eu estava andando... mas você está fazendo isso porque toda vez você faz. Ah, porque está aquele dia... Não, escute, deixa a pessoa falar, não interrompa. Uma dica é, traz um caderninho quando vocês tiverem uma conversa difícil. Pega uma folha, os dois, e aí cada um vai falar, e enquanto fala, você anota, para você não perder os pontos-chave que você gostaria de fazer uma intervenção. Mas assim você consegue ouvir o outro, e anota o que você gostaria de perguntar ou de colocar algum ponto seu. Isso vai facilitar muito essa conversa. Escute, aprende a ouvir o outro. E ponto, né? Abre um parênteses aqui. Para ouvir o outro, você vai precisar aprender a se ouvir. Se você não consegue ouvir as tuas necessidades, ouvir tuas emoções, ouvir a voz aqui de dentro que grita muitas vezes, vai ser muito difícil ouvir o outro. Porque quando o outro começa a falar, aqui dentro grita, gera ruído. Então, respira fundo, né? Vem comigo, eu vou te ensinar a se conectar e ouvir a tua voz interna. Mas treine a habilidade de ouvir. E, por último, a autovalidação. Já disse isso para vocês e como é importante trabalhar a autoestima. Muita gente fala de autoestima, mas ela é a chave para uma criança de potência, para ver tua força, o teu valor a partir da tua criança interior, que não é feita só de dores. Então,
E esse pode ser trabalhado em terapia, pode ter alguns exercícios que isso vai te ajudar a se desenvolver, a se amar mais, a se priorizar, a se olhar com amorosidade, carinho, respeito, tá? Então, trabalhe a autovalidação, a autovalorização, ok? Eu quero deixar, então, uma mensagem para você. Que os conflitos do nosso relacionamento, eles são muitas vezes como espelhos, que refletem, né, as partes não curadas de nós mesmos no outro. Então, quando você refletir sobre a sua criança e começar a ter essa jornada de autoacolhimento, de abraçar essa parte tão especial de si mesma, você vai perceber que muitos conflitos vão se transformar em oportunidades de crescimento, de conexões profundas e duradouras. Então, se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, deixa o seu like, curte, compartilha, comenta e a gente se vê no próximo vídeo.